Gaza está sendo destruída dia após dia. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, a guerra é física e psicológica. As tropas israelenses criam terror, forçam saídas emergenciais e desorganizam a vida na região. Até a ajuda humanitária se tornou um alvo nessa guerra sem fim. Caminhões com comida e remédios são barrados e os hospitais não recebem os insumos. Pelo menos 31 palestinos foram mortos. Outros 170 ficaram feridos enquanto recebiam comida em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Isso aconteceu no dia 1º de junho, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Os médicos são obrigados a escolher quem atender. Tudo isso acontece enquanto clínicas são atacadas e hospitais são bombardeados. Até o combate a doenças básicas virou um desafio para as equipes médicas. A população palestina está sendo empurrada para a fome e para a miséria. A Organização das Nações Unidas já classificou a situação como ilegal. E os Médicos Sem Fronteiras dizem que estão diante de uma limpeza étnica. Terça-feira, 3 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a Ruth Barros, que trabalhou na faixa de Gaza pelo Médicos Sem Fronteiras. Ela é enfermeira e também é coordenadora médica de projetos. Ruth, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pela oportunidade de falar dessa temática tão relevante. Obrigada por estar aqui. E antes de mais nada, para a gente começar a nossa conversa, eu quero te perguntar, pedir para você contar para a gente como o Médicos Sem Fronteiras tem atuado ali na faixa de Gaza, para entender melhor, e qual era o seu papel nesse período que você esteve em Gaza. O Médicos Sem Fronteiras, a gente atua em Gaza desde 2000, né, por conta mesmo dessa questão do conflito entre a questão territorial, entre a Palestina, né, a faixa de Gaza e Israel. E com o recente conflito, né, que a gente tem aí já 19 meses, né, de conflito, o Médicos Sem Fronteiras vem intensificando nossas atividades e muitos dos nossos projetos anteriores, infelizmente, eles tiveram que ser suspensos, pois muitas áreas das quais a gente atuava, hospitais, fazendo muita parte de trauma, de reabilitação, de reconstrução, de próteses, né? Porque Gaza tem muitas pessoas que perderam membros, né? Então a gente era muito focado nessa área e também na parte de saúde mental. Infelizmente, muitos de nossos projetos tiveram que ser encerrados e a gente teve que readaptar o contexto corrente. Então, atualmente, a gente já tenta atuar em todas as frentes. E aí, o que eu quero dizer em todas as frentes, né? De saúde, eu quero dizer tanto na parte de ambulatórios, de consultas gerais para adulto, para criança, para natal, planejamento familiar, como também até a ponta, que eu poderia dizer, que seria a parte de cuidados intensivos, que infelizmente é um dos menores, porque a gente tem uma capacidade muito limitada, mas também a gente tenta atuar nessa área. Além disso, o Médicos Sem Fronteiras também atua na parte de água e saneamento, porque ela está diretamente associada à questão de saúde, né? Então, a gente também trabalha ofertando água, levando água, né? Água potável. Gaza, não sei se você conhece muito bem, mas a água de Gaza, a maior parte da água potável, ela precisa ser dessalinizada. Então, tem um processo ali. A água não é uma região que a gente consegue ter acesso à água de forma fácil. Então, o Médicos Sem Fronteiras, ele trabalha dando suporte para a distribuição de água potável. E dentro desses programas, a gente também tem um programa que foi incluído, infelizmente, por conta do contexto atual, que é a parte de desnutrição. Então, hoje em dia, a gente atua bem forte nesse setor por conta da desnutrição e do acesso ao alimento. E ali, quando você esteve, você estava responsável, né, primeiro por quais atividades e um papel muito importante que aconteceu ali e que você teve foi durante
primeiro, você pegou um período ali do cessar-fogo e depois pegou a suspensão total de ajuda humanitária. Não que agora ela esteja sendo eficaz, né? Porque não está sendo distribuída a contento. Até teve um porta-voz da ONU dizendo que é uma gota no oceano do que precisa ali atuar. E acho que foi uma descrição muito bem feita para a gente ter a dimensão do que está acontecendo agora lá. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre isso e que você contasse pra gente o que você viu, de maneira geral. Ah, certo. Eu fui uma das primeiras equipes nossas que foi atuar na parte norte de Gaza. Então, toda a faixa de Gaza, atualmente, ela é dividida em 5 regiões. Então, a gente tem a região norte de Gaza, a região de Gaza, que é onde fica a cidade de Gaza, que era o território mais denso e povoado. A gente tem uma região central e, ao final, a gente vai ter Rafah. Eu estava atuando nessa parte norte, eu era responsável pelas atividades de norte de Gaza e Gaza. Eu queria fazer um relato bem interessante sobre essa vivência no norte de Gaza. A região do norte de Gaza, ela está completamente destruída. Então, a gente estava realizando atividades no norte de Gaza voltadas para a atenção primária, fazendo clínicas móveis. E por que as clínicas móveis? Porque o sistema de saúde estava completamente colapsado, não haviam mais postos de saúde, né, unidades de saúde, ambulatórios, centros de consulta, né, que estavam de pé. Todos os prédios eles haviam sido destruídos. Então, a gente realizava a clínica móvel, que era através de tendas, para conseguir prestar algum tipo de assistência a essa população. E que população é essa que eu estou falando? No momento que eu chego em Gaza, como você falou, é o momento que a gente estava no cessar-fogo. Então, a população que tinha sido solicitada evacuar dessa região norte e ir na região de Gaza e para uma região mais central e sul, ela passou a retomar. Então, houveram várias imagens de um fluxo enorme de pessoas pegando a estrada e retomando para a região norte para tentar ver como estavam suas casas, se haviam ainda casas em pé, o que já havia sido destruído, retomar a sua área. Então, essa região norte de Gaza ela estava extremamente destruída. A gente tinha a intenção de criar uma clínica fixa, de estabelecer em algum local para poder prestar o atendimento, né, de consultas e de estabilização, curativos também, que eram uma das principais atividades por conta dos traumas, né, lesões, queimaduras. E, infelizmente, a gente não conseguia achar nenhum lugar. Todos os lugares que a gente passava para poder achar algum prédio que ainda estivesse de pé, eles não haviam condições de abrigar nossas atividades e a gente teve que se manter em tendas. Durante o meu período lá, o objetivo era encontrar esse lugar e, infelizmente, após 3 semanas da minha chegada, né, então eu vi aquela população que estava lá tentando reconstruir suas vidas, tentando reabilitar a sua área, colocando tendas próximas às suas casas, por muitas vezes com dificuldade de encontrar também espaço para colocar a tenda, por conta da limitação. Infelizmente, no dia 18 de março, eu estive presente quando a retomada do conflito. Então, também nós tivemos que readaptar nossas atividades. E a ideia que era também fornecer suportes aos hospitais e entrar mais para um campo mais crítico, né, de cuidados críticos, a gente não teve condições de executar. Então, nossas atividades constantemente mudavam de acordo com as possibilidades de atuação. E nossos hospitais também, a gente também tem um hospital do Médicos Sem Fronteiras, um hospital brilhante, assim, que tem a capacidade de fazer cirurgias de emergência, realmente de salvar vidas, e nosso hospital também passou e está passando por grandes dificuldades. Eu imagino, a gente vê a descrição, mas é difícil ter a dimensão de tudo, até por isso é importante a gente ter você aqui para contar um pouco do que você viu. E os palestinos, eles têm passado por um aspecto importante que você traz aqui, que é esse deslocamento forçado a todo momento. E alguns, durante o período de cessar-fogo, inclusive, voltaram a Gaza acreditando que poderiam reconstruir, voltar para suas casas, né? E muitos fugiram repetidas vezes. Eu queria entender como é que foi essa experiência, primeiro vivida por você, pelos seus colegas ali que estavam atuando do Médicos Sem Fronteiras e também dos palestinos que você teve contato durante esse processo, porque pelo que eu li de relatos de pessoas do Médicos Sem Fronteiras, enfim, trabalhando com logística, é de que estava ficando sem opção para as pessoas, inclusive para as pessoas atuantes ali do Médicos Sem Fronteiras sobreviverem, se manterem vivos ali na região, né? Como é que chegavam essas ordens de deslocamento para vocês? Era SMS? Era mensagem no celular? Era rede social? Enfim, como é que eram esses prazos curtíssimos
as pessoas conseguiam de fato fazer isso? Isso eu não estou nem contando aqui quando esses bombardeios não aconteciam sem nenhum aviso, né? É bem interessante isso que você fala, porque os mecanismos, né, de solicitação de evacuação que eram emitidos pelas forças israelenses, eles vinham de diversas formas, diferentes formas, né? Então, durante meu período lá, como eu tive no momento que a gente teve a quebra do cessar-fogo, no dia 2 de março, que teve o início dos bloqueios também, então a gente teve duas situações concomitantes. Então, as solicitações de evacuação, elas eram emitidas através de grupos de WhatsApp, as forças israelenses enviavam imagens. Todo o território de Gaza, ele é contabilizado a números de cada região, né? E você sabe pelo número onde você está, com as devidas localizações, e aí as forças israelenses, eles solicitavam para onde, indicavam para onde você deveria ir. Esses alertas eram emitidos através de WhatsApp, haviam também, eles jogavam panfletos, né, aéreos com as imagens para as pessoas, assim como também, às vezes, eles faziam ligações. Então, as pessoas recebiam ligações e falavam, você tem que sair daí imediatamente. Então, eram diversas formas que eles faziam contato com as populações palestinas e a gente mantinha esse acompanhamento para entender para onde iria e também para saber se isso também iria tanger as nossas localidades, onde a gente tem as nossas casas que a gente dorme, onde a gente tem o escritório, onde a gente tem as nossas unidades de saúde. Então, esse acompanhamento era rotineiro para entender o movimento da população e também para garantir a nossa segurança. E a nossa, quando eu digo, não é minha, staff internacional, mas de todos os meus colegas também, que são a maior parte deles palestinos. Acompanhando os relatos do Médicos Sem Fronteiras, é difícil falar em condições psicológicas quando tudo o que você está vivendo ali, ou experienciando, ou falando pelos palestinos e também pelas equipes de saúde, incluindo você, já são experiências assim que são inomináveis. Não tem como adjetivar isso. Então, falar sobre condições psicológicas parece que está tudo ali, é muito estrutural e é muito. A gente está olhando para um todo, né? É físico, psicológico, não tem como separar essas experiências. Esses deslocamentos, né, que muitas pessoas passaram por mais de 16 vezes deslocados. Isso eu estou falando, não Nossa. é você sair, passar algumas horas e retomar. Eu estou falando você ter que sair, levar tudo que você tem de posse e tentar montar uma tenda em outro local. A maior parte dos meus colegas, eles viveram em tendas, e aí eu estou falando desse deslocamento que afeta psicologicamente, e com isso também vai te trazer dificuldade de acesso, né, a tudo aquilo que você já tinha, seja de alimentos, né. Muitas das pessoas em Gaza, elas sobrevivem atualmente por conta da ajuda humanitária, da assistência humanitária, de alimentos, etc. Então, vai ter um impacto psicológico não só apenas por esses deslocamentos, que eles já são realmente graves, né? A segurança, você ter um teto, ela também é algo fundamental, o abrigo é algo fundamental, é uma necessidade humana básica. Além disso, você acrescenta, né, os bombardeios, né, constantes, e a falta de acesso aos alimentos e à água, que são todos esses três itens essenciais para o ser humano, né? Então, obviamente, o contexto da saúde mental em Gaza ele é extremamente afetado. Crianças, a gente atendeu diversas crianças e adultos também, né, mas com sintomas graves de estresse pós-traumático, crianças que acordam à noite chorando, que têm medo a todo momento, né, de sofrerem algum tipo de ataque, que vivenciaram e viram, né, muitas pessoas morrendo, inclusive seus próprios pais. Então, é uma situação extremamente complexa. Então, eu imagino que seja um estado de alerta constante, que vai gerando uma série de traumas ali também, né, Ruth? E eu aproveito para te perguntar em que condições você estava ali, se você estava sozinha, né? Enfim, se você era a única brasileira, se tinham outros brasileiros, como é que era a sua relação com os colegas ali? No grupo, no projeto que eu estava atuando, no norte de Gaza, Gaza Norte, eu era a única brasileira. O número de staff internacional era muito pequeno, era um time mais reduzido. A gente tinha intenção de ampliar, mas por conta dessa questão da retomada das hostilidades do conflito, a gente tinha que também garantir a segurança da equipe, então havia um número mais restrito. A maior parte dos meus colegas eram palestinos, e assim, eu tenho extrema admiração e respeito pelos meus colegas, porque mesmo diante de todas as dificuldades, eles estavam todos os dias presentes trabalhando, com uma dedicação extrema, uma força e uma resiliência que, para mim, são algo que eu jamais imaginaria que o ser humano tivesse. Eles iam trabalhar com muita dedicação, com muito compromisso, pelo princípio, eu acredito também, humanitário da própria organização e por saber que a gente estava ali para prestar um serviço para a população da Palestina, da faixa de Gaza, que estava sofrendo
intensamente por conta de todo o bloqueio, né, feito pelas forças israelenses, que então a gente já tinha mais de um mês de bloqueio, com a dificuldade de acesso ao alimento. Então, todo o meu respeito assim, pelos colegas. O local que eu estava, eu morava e trabalhava no mesmo local, né? Então isso já reduz para a gente também um pouco mais de movimento. Durante o meu período na faixa de Gaza, eu tive que ser evacuada. Então, depois do início dos bombardeios, no dia 18, foram bombardeios extremamente intensos, foi um dos dias, desde o início do conflito, da guerra, que houve um maior número de bombas e de vítimas também. A gente precisou ser evacuado por conta da nossa segurança também. Felizmente conseguimos retomar, pois era onde a maior parte da população estava, então a gente precisava estar presente lá e dar continuidade às nossas atividades. A gente teve um caso muito recente que eu acho que é simbólico do que os palestinos, inclusive as equipes de saúde, passaram ali, né? Com esse médico em Gaza que teve 9 dos 10 filhos mortos num ataque, e depois ele também morreu no mesmo bombardeio, né? Ele teve ferimentos sofridos ali e acabou morrendo no mesmo bombardeio. Então, dessa família inteira, que tinha 10 filhos, hoje a gente tem como sobreviventes a esposa e o filho que está gravemente ferido também, um filho de 11 anos, uma criança, né? Então, são histórias como essa que eu estou trazendo, porque realmente saiu na imprensa e estampou muitas manchetes, porque de fato ela é chocante, mas são histórias como essa que você viu, que você acompanhou ali, Ruth. Eu queria te perguntar, pedir para você compartilhar, e eu imagino que deve ser muito difícil falar sobre isso, mas o que você viu ali, que outras histórias te impactaram que você poderia compartilhar com a gente? A maior parte dos meus colegas, né, eles perderam algum membro de sua família, então isso era uma coisa que, infelizmente, era normal naquele contexto, mas a gente tem que lembrar que isso não é normal, né? Uhum. E uma das colegas que mais me impactou, ela tinha 4 filhos, né, ela tem 4 filhos, e, infelizmente, seu cunhado e a esposa, eles vieram a óbito por conta também das explosões, e eles deixaram 4 filhos, né? Então, desses 4 filhos, ela teve essa atitude de pegar essas quatro, não só crianças, né, entre crianças e adolescentes, o mais novo tinha 7 anos, a mais velha 16, então esses quatro sobrinhos agora moram com ela, eles não têm mais pais, e isso infelizmente é uma realidade não só dessas crianças, mas de muitas outras também estão órfãos e há algumas organizações internacionais e de assistência humanitária que tentam fazer uma realocação dessas crianças que não têm mais membros familiares próximos para que alguma outra família adapte, né, essas crianças para realizar a adoção. Mas esse contexto também é extremamente difícil, porque como você vai também adotar uma criança que vai precisar de alimento no contexto que você tem também uma extrema escassez de recursos, né? Então hoje minha colega que tinha 4 filhos, ela tem na realidade 8, e 8 crianças que estão há mais de 19 meses sem acesso à escola, que elas passam o dia inteiro em casa, que há uma restrição tamanha, né, de acesso Com a certeza. alimentos. É um contexto assim, extremamente dramático, extremamente crítico. Sem sombra de dúvidas, o que acontece hoje em Gaza vai ficar marcado para sempre para a história da humanidade. É algo indescritível. Então, agora ela é mãe de 8 crianças que vivem nessas condições. Eu imagino também ouvir relatos de médicos que levam para casa, médicos, eu digo toda a equipe, né, de saúde, que levam para casa, às vezes, um alimento que consegue para alimentar os seus filhos, enfim, que compartilha tudo que eles conseguem receber ali de básico, né, porque a gente está falando aqui, por exemplo, de água com os seus filhos, né, levam isso para casa. Sim, e essa questão dos alimentos é um ponto extremamente crítico também. O IPC, que ele trata sobre essa questão de segurança alimentar no mundo, né? Ele trata a insegurança alimentar em 5 fases. A fase 5 é a última fase, é um estado de fome e de catástrofe. Atualmente, todo o território de Gaza está em fase 4, que é emergencial. Todas as pessoas de Gaza elas estão passando por dificuldades de acesso à comida. Mais de 50% da população ela já está em situação
emergencial a crítica, né, de fome, e a maior parte das pessoas está sobrevivendo apenas com uma alimentação por dia. E isso era a realidade de praticamente todas as pessoas quando eu estava lá. Obviamente, no dia de hoje, a gente está vendo que isso é ainda pior. E esse indicador também, ele trazia uma perspectiva de que em pouco tempo Gaza vai se tornar nível 5, que é o estado de fome. E o que eu estou falando? São pessoas morrendo diariamente por fome. Eu estou falando de crianças, eu estou falando de mulheres gestantes, lactantes, eu estou falando de civis. Eu não estou falando de grupos terroristas armados, eu estou falando da sociedade civil que vem sendo constantemente atacada e morta. E você falou aqui também, Ruth, sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu quero te perguntar justamente se você chegou a atender essas pessoas ali, né? Idosos, pessoas com deficiência, crianças, mulheres grávidas, enfim, ou lactantes, como você disse também, como que essas pessoas estavam vivendo, em quais condições elas estavam vivendo ali. Sim, essa, sem sombra de dúvidas, é a maior parte dos atendimentos que a gente faz, né? Então, as pessoas que têm doenças crônicas, a dificuldade de acesso aos medicamentos, né? Portadores de diabetes, de hipertensão, pacientes que têm diabetes tipo 1, que são insulinodependentes, infelizmente, uma escassez completa, né, desse tipo de suprimento. Então, toda a assistência humanitária, ela também está sofrendo um cerco, né, e uma dificuldade muito grande de acesso aos suprimentos, por conta desse bloqueio que se iniciou no dia 2 de março, ele foi reaberto de forma muito incipiente, então a gente continua com uma restrição tamanha de recursos que inviabiliza completamente nossas operações e nossas atividades, que impacta na prestação de serviço à saúde da população e que, consequentemente, aumenta muito as taxas de mortalidade. Pacientes portadores, por exemplo, que precisam de hemodiálise, né? Então, isso é uma coisa... Pacientes que faziam quimioterapia, e aí são casos mais complexos, específicos, mas infelizmente o risco de mortalidade desses pacientes é extremamente elevado por não ter acesso, né, àquilo que faz com que eles consigam manter a vida. Nossas atividades vêm sendo extremamente difíceis de se manterem lá em Gaza. Por exemplo, ainda durante o período que eu estava em Gaza, estou falando de mais de 3 semanas atrás, né, praticamente um mês que eu saí de Gaza, eu já tinha dificuldades com o estoque de alimento terapêutico para o tratamento de desnutrição. A gente estava tendo que realizar adaptações por não haver o suprimento necessário para ofertar à população. Eu estou falando de desnutrição, e essa desnutrição não é uma desnutrição por conta de outra comorbidade, né? Existem algumas doenças que levam à desnutrição. Eu estou falando de desnutrição por falta de acesso ao alimento, e a gente não ter o tratamento adequado para dar para essa população. Outros casos assim que infelizmente são extremamente chocantes e tristes são o número de crianças amputadas por conta dos bombardeios e conflitos, né? Então eu vi nos hospitais muitas crianças que perderam membros, braços, pernas, e isso é uma constante em Gaza, infelizmente uma triste realidade que nossas equipes vivenciavam todos os dias. E que você vivenciou também, né, Ruth? Como é que foi? Você voltou para o Brasil depois de ir a Gaza? Onde é que você está exatamente agora? Eu voltei, estou no Brasil, agora estou no Ceará, e esse retorno também é muito difícil, né? Se desconectar Exato. de Gaza é muito difícil, porque eu estou falando de um contexto específico e atípico, porque eu estou falando de uma população que ela não consegue sair da faixa de Gaza, ela está bloqueada, ela está presa, eles não têm para onde sair. E eles estão sofrendo constantemente com ataques de bombas, eles não têm acesso à alimentação, não têm acesso ao abrigo, não têm acesso à água, e não têm acesso também à assistência humanitária. E nós, atores da assistência humanitária, enquanto Médicos Sem Fronteiras, a gente continua tendo uma dificuldade imensa com suprimentos para que a gente possa continuar exercendo nossas atividades. Eu ia justamente perguntar como é que foi esse retorno para você. Eu imagino que seja extremamente difícil, assim, emocionalmente falando, o impacto de estar de volta à realidade e de parecer que nada faz sentido, né? Eu conversei com a Heloísa Vilela no começo, ali, ela esteve na Cisjordânia, quando ainda era possível estar ali. E ela, quando ela voltou, parecia que nada fazia sentido. Ela queria voltar para lá, atuar e ter conversado com os palestinos e visto do que aconteceu. Essa volta era muito difícil.
E você é uma profissional extremamente experiente, né, Ruth? Você trabalhou em outros países também, atendeu outras circunstâncias de ajuda humanitária. Eu queria que você contasse um pouco essa diferença entre o que você viveu nesses outros países e a tragédia humanitária que você viu em Gaza, um pouco dessa comparação e como você se sentiu voltando depois, né? Porque um mês é bastante recente. Sim. Como você falou, eu já atuei em mais de 13 países ao redor do mundo. Infelizmente, a maior parte deles foram em conflitos, né, armados. Sim. E eu já pude vivenciar muito dessa questão de guerras, né, de conflitos, de destruição. Tive presente também, por exemplo, no Iraque, logo após ali a retomada, a retirada do Estado Islâmico do território, vivenciei territórios também extremamente devastados e destruídos, mas o nível de destruição que eu vi em Gaza, eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. É uma destruição total e massiva. Eu estou falando de um território extremamente pequeno, são pouco mais de 360 metros quadrados, né? É uma área muito pequena, territorial, uma população de 2,3 milhões aproximadamente de habitantes, e que não há espaço nem para se colocar tendas, né? E o pouco do que eles produziam também foi completamente destruído, os campos de agricultura, etc. Né? O nível de destruição é extremo, a capacidade de resiliência e de readaptação da população é praticamente nula, porque eles não têm condições de plantar, eles não têm acesso à água, porque não tem água potável, não há rios ou algo que passe na região, e o bloqueio é extremo, e eles não conseguem sair, é um território completamente cercado e bloqueado. Então, o nível de destruição e o nível também de cerco ao território, com a dificuldade, este nível de dificuldade de acesso aos bens básicos, e aí eu repito novamente, água, alimentos, abrigo, medicamentos e assistência humanitária, é extremamente grave. E aí só a segunda parte da pergunta que eu te fiz sobre um pouco sobre essa volta, né? Eu fiz a da comparação com os pais também, mas sobre essa volta, por ser muito recente também, e sobre essa desconexão, né? Conseguir separar. Como é que tem sido essa sua volta? A volta ela é sempre difícil, porque coisas simples como, por exemplo, ver algum tipo de proteína e comer uma proteína e ter acesso à proteína, ou simplesmente ver uma água saindo da torneira através de uma tubulação, né? Isso tudo é algo simples e rotineiro do nosso dia a dia, em nosso país, no nosso contexto, mas que lá não é. Então eu consegui ver prédios de pé, ver árvores, por exemplo. O verde é uma coisa que não existe mais em Gaza, é tudo cinza e pó. Então, é difícil fazer essa reconexão, mas sem sombra de dúvidas, eu me debruço muito aí pela saúde mental mesmo e faço acompanhamento com psicólogo para que eu consiga continuar exercendo minhas atividades. Porque passar por esse processo e dizer que você passou ileso é impossível. Não, sem dúvida alguma, Ruth. Eu quero agradecer muito aqui por você compartilhar as suas experiências com a gente e também pelo seu trabalho, que é extremamente fundamental. Obrigada demais. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu espero que a gente continue aí a discutir, espero que haja mais avanços em relação à questão de Gaza, né? Que haja realmente um fim dessas hostilidades, que haja uma garantia de acesso irrestrito a todos os atores humanitários, né? Para que a gente consiga prestar assistência à população, o restabelecimento também dos serviços básicos de saúde e uma proteção a todos os trabalhadores. Infelizmente, a gente perdeu muitos de nossos colegas do Médicos Sem Fronteiras, né? E a garantia também, a segurança das nossas equipes, ela é fundamental. Eu espero que o mundo consiga acordar o mais rápido possível para que isso não fique marcado para a história da humanidade. Durante o meu período, infelizmente, 2 colegas eles vieram a óbito. Não eram colegas que trabalham no mesmo projeto que eu, mas obviamente a gente sente como se fosse alguém próximo. E é algo extremamente revoltante saber que pessoas civis eles estão sendo atacados, eles estão sendo alvos, e a gente fica inerte diante dessa situação, porque a gente tenta, enquanto organização, enquanto Médicos Sem Fronteiras, nós falamos, nós denunciamos o que estamos vendo, a gente não pode permanecer inerte diante disso, então a gente tenta falar, mas obviamente a gente precisa que os estados eles se posicionem mais firmemente para que esse conflito ele venha a cessar. Com certeza, com certeza. Obrigada mais uma vez, Ruth. Meu grande abraço e até uma próxima. Obrigada.
Obrigada a você que me acompanhou até aqui. A nossa comunidade do ICL, a gente aqui no ICL Notícias também, tem colocado esse assunto como um fundamental no nosso noticiário. Muita gente deixou de falar sobre isso, mas a gente continua aqui persistindo. Inclusive, a gente bateu 1 milhão de inscritos recentemente, então somos muitos aqui no ICL. E é muito importante ter o seu apoio. Nessa quarta-feira, dia 4 de junho, 7 horas da noite, eu queria lembrar você o convite para participar da nossa live, justamente para comemorar 1 milhão dessa união nossa aqui no ICL. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Tem Mercado Investimentos agora, depois o Rolê ICL. E o Em Detalhes está todos os dias, segunda a sexta-feira, disponível nas plataformas de áudio também. Até amanhã. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.